Tá bom? Vamos lá, Provérbios capítulo 13, versículo número 12. A Bíblia vai nos dizer assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Na Bíblia NBV fala: um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de tristeza, mas o desejo realizado é a árvore da vida. Amém? A mensagem que eu tenho para vocês esta noite, você família: suas reações nos tempos difíceis vai determinar o seu destino. As suas reações nos tempos difíceis vai determinar o seu amanhã. Escute isso. Uma das coisas que nós, como ser humano, que mais nós queremos ver é aquele sonho que temos se cumprir logo, acontecer na nossa vida. É aquele sonho que nós esperamos há um tempo, que ele se cumpra rápido. E aqui Salomão, ele está dizendo em Provérbios 13, 12, que é um perigo quando aquilo que nós esperamos como sonho, ele não chega no tempo que nós determinamos, no tempo que nós esperamos, porque quando ele chega, ele é como árvore da vida, ele traz vida de novo para a alma. Mas quando isso não acontece, é uma coisa que muitos acabam vivendo, esse adoecer, este coração doente. Ela tem um significado como estar cansado, sentir-se fraco, ou mostrar até os sinais de doença. É aquela pessoa que está esperando alguma coisa acontecer na sua casa, no meio da sua família, e parece que não chega. E os sintomas que passamos a ter são estes: que parece que eu estou cansado, parece que está vindo um desânimo, parece que eu estou fraco, eu não tenho mais força. E quando estamos esperando este dia chegar, este momento, nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com as nossas decisões. Fala assim comigo: tomar cuidado com as minhas decisões. Muitas vezes tomamos decisões erradas e vamos trazer consequências para dentro de casa. Escute isto: eu, como pai, marido, se eu tomar uma decisão errada, toda a minha casa vai acontecer o quê? Vai sofrer. O meu lar vai sofrer. E a Bíblia nos mostra personagens da Bíblia que não souberam esperar. E uma das referências que eu mais gosto de não saber esperar é sobre o livro de Ruth. Abra comigo em Ruth capítulo 1. Fica entre Juízes e 1 Samuel. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Versículo 1. Ruth 1, versículo o quê? 1. Vamos lá. Na época dos juízes, veja aí, grifa aí: houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Olha aí, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Versículo 4. Eles se casaram
com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram, olha isto, também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos, e agora sem também seu marido. Olha aqui para mim que interessante o que nós aprendemos aqui. Sabe o que eu vejo na vida deste homem? Elimeleque, marido de Ruth. Deus é comigo, aonde eu for. É aquela linha de pensamento que aonde eu for, Deus vai estar comigo. Deus, Ele é um Deus presente. Onipresente, onisciente, onipotente, são os atributos de Deus. Mas preste atenção. Mas tem decisões que eu venho a tomar que Deus não se alinha com ela. Então esta questão de que este homem, no tempo difícil que veio, aonde veio o tempo difícil? Na terra que eles moravam, que era Belém de Judá. Casa do pão. Casa do pão significa. Mas o tempo difícil veio na terra. Não está dizendo que veio diretamente na casa deles. O tempo difícil veio como se fosse no país. Fosse no estado onde eu moro. Mas eu vou falar assim, olha, eu vou mudar para uma terra. E eu vou porque Deus vai ser comigo. Porque eu preciso dar um jeito. Elimeleque, junto com a sua família, abandonaram a terra chamada Casa do Pão e vai para a terra do maior inimigo do povo de Israel. Veja só, ele vai honrar as suas vontades, ele vai honrar o inimigo e não o Senhor. Veja uma decisão que esse homem vai tomar, que isso não vai causar uns bons resultados na vida dele. Escute, esta nação chamada Moab era uma nação humilhada por Deus, como está no Salmo 60, verso 8, que Moab é minha bacia de lavar. É como se Deus diz assim, olha, eu lavo os pés em Moab. Ou seja, quando Deus diz, quando eu conquisto, quando eu ganho, quando eu mostro que eu sou Deus, é como se Deus estivesse humilhando esses homens. E o significado do nome de Elimeleque é, meu Deus é rei. Só que nós vamos ver que não é muito o que parecia, que Deus de fato era rei na vida dele. Deixa eu perguntar uma coisa para você, mas não me responda. Lembra que nós lemos Provérbios 13, 12? Um sonho que se adia, um sonho que se demora, adoece o coração. Ok? Pode ser que tenha coisas que você está esperando há muito tempo acontecer, e você já está aí pensando em desistir, tomar uma decisão a qual não foi Deus que colocou no seu coração. Mas alguém ou alguma coisa está incentivando você a fazer isto. E este homem vai tomar essa decisão. O que vai acontecer? Que ele vai trazer problemas, consequências dentro da sua casa. Deixa eu falar uma coisa para você, os problemas, os desafios que nós vivemos como família não são eternos. Fala assim comigo, não é eterno. A vida não é só de turbulências, a vida não é só de guerra, a vida não é só de problemas. Jesus mesmo diz que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim, olha, no mundo você vai ter momentos difíceis, mas você vai dizer quem é você no momento da dificuldade. Se realmente Deus é o seu rei, se realmente Ele é o seu Senhor, e Ele vai dizer assim, vamos procurar um lugar que sejamos mais felizes. Vamos procurar uma terra. Escute uma coisa.
Não é o lugar que eu vou me tornar mais feliz. Mas é a minha caminhada com Deus. Eu quero te dar um exemplo na palavra do Senhor. Esdras, ele fala em Esdras 8:21. Nós apregoamos o jejum para que Deus nos desse uma jornada feliz para meus filhos, para minha família e para todos os meus bens. Olha que coisa linda. Ele fala: Deus, me dê uma jornada feliz. Diga comigo: Senhor, me dê uma jornada feliz. Essa jornada feliz também pode se traduzir como uma viagem feliz, um passeio feliz. Mas aqui ele está dizendo que é o Senhor que pode nos dar esta jornada que tanto esperamos. Agora veja, esse homem toma uma decisão por si próprio. Ele não pensa na sua família. Ele não pensa no resultado. E quantos líderes da família não pensam na felicidade de casa? Tomam decisões e não se preocupam. Uma coisa que eu aprendi, eu e a bispa juntos, que nós temos que compartilhar também o nosso momento de felicidade com os da minha casa. Não é de fato só com os amigos, porque infelizmente há famílias que eles são somente felizes quando estão com os amigos, mas eu tenho que entender, preste atenção, você tem que incluir a sua família em todos os planos que você tem. Esse homem não inclui a sua família na decisão que ele ia tomar. O resultado não vem só sobre este homem que tinha como um nome que tinha como Deus é meu rei significado. Esse homem caminhou com a sua família 80 quilômetros para chegar em outra terra, achando que a sua vida ia mudar. Quantos que pensam assim: vou mudar de casa, vou mudar de cidade, vou mudar de país, de estado? Fica vendo às vezes pessoas postando alguma coisa em outros países, fala assim: acho que eu vou embora para lá. Mas se Deus não está na frente, esquece. Não é que para um deu certo que vai dar certo para você. Não é porque você está vivendo este momento da sua vida que está desafiador, está levando você a tomar uma decisão. Mas escute, pode ser que no início, quando Elimeleque chegou, estava tudo muito bem. Agora nós vamos ver aqui que morre o seu marido, morre os seus filhos casam-se com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E nós vamos ver que Ruth vai passar daí ser uma mulher desprovida. Escute, ela não tem só perdas financeiras, material, mas emocionais. Uma decisão em tempo difícil. E por que ela vai ter também essas perdas emocionais? Porque esta mulher, ela olha para sua família e fala: acabou a história da minha família. Os meus filhos morreram. Ou seja, os filhos que iriam continuar a história da família de Noemi e Elimeleque morrem. Então, para o judeu, quando não há mais filhos para se continuar a história, é como se fosse uma maldição dentro do lar. Tem muitos pais que, por seu orgulho, pela sua teimosia, pelos seus pensamentos teimosos, tomam decisões que muitas vezes não é Deus. Aí vai refletir casamento, vai refletir nos filhos, e depois você fala assim: Deus, olha o que está acontecendo. E Deus vai te dizer: eu falei para você tomar essa decisão. Eu falei para você sair da onde você está. Eu falei para você mudar ou fazer alguma coisa. Mas é tempos difíceis que aonde está o perigo. Suas reações vai determinar o seu destino nos tempos difíceis. Qual que é o tempo que você está vivendo que é difícil? Qual é?
Veja comigo no versículo 6 de Ruth. Veja comigo. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu com as suas 2 noras voltar para a sua terra. Escuta comigo aqui. Na Bíblia NTLH vai dizer assim: Deus estava dando-lhes boas colheitas. Olha que interessante. A terra que Noemi estava, Moabe, Deus visitou com boas colheitas? Não. Mas Deus vai visitar com boas colheitas aonde? Na terra do pão. Olha que interessante. Na terra que para ela o seu marido dizia: aqui não vai dar nada, vamos embora. Depois mudou. Ela teve que voltar. É muito triste ver alguém como esta família está ouvindo as bênçãos de Deus chegar naquele lugar e não está chegando aonde ela está. O nosso Deus é um Deus que abençoa famílias. E Deus trouxe você aqui hoje. Quem sabe você estava pensando em tomar uma decisão porque você já está angustiado, você já está assim, aflito, de não ver as coisas acontecendo. Apóstolo, parece que não vai, as coisas não andam, parece que está tudo travado. Quem sabe na vida de Elimeleque estava assim, na terra onde ele habitava, mas de repente na própria terra onde ele habitava, passou a ser abençoado. Só que Noemi volta o quê? Sozinha, sem ninguém, sem marido, sem filhos. Olha o versículo 8. Disse-lhe Noemi: vão e retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Versículo 10. E disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia ainda eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse se ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz o filho, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Noemi vai tomar uma decisão. A decisão de Noemi é certa ou não? Sim, ela vai voltar. Mas qual a motivação? Errada. Porque ela ouviu que Deus estava abençoando. Agora eu vou voltar porque Deus está abençoando lá. Por que ela não foi aquela esposa e disse: Deus não falou comigo, vamos orar juntos? Aí que está o erro de muitos casais. É meu marido, é ele que tem que tomar a decisão. Não, senhor, não, senhora. É os dois juntos. Se está tendo um conflito nas decisões, tem que analisar. Se está tendo um conflito, a esposa está querendo uma coisa, o marido outra, então Deus não está neste negócio. Então Deus está querendo falar com alguém que está errado. Noemi vai voltar para sua terra e agora ela não está tão interessada na sua comunhão com Deus. E você não vai ver ela confessando o erro que ela cometeu junto com o seu marido. Qual foi o erro? De ir para um lugar onde Deus não mandou. Tomar uma decisão que não era para tomar. Queridos, tempos difíceis é um desafio para todos nós que estamos aqui, eu me incluo. Não é brincadeira, quando nós estamos olhando, tudo está fechado. Nada está acontecendo, parece que as portas se trancaram. A impressão que se dá é que parece que Deus me deixou.
Mas não é assim que nós devemos olhar. Mas quando nós ficamos falando muito daquele sonho ser realizado, aquela esperança, vamos começar a adoecer na alma, começarmos a entristecer, ouvir até pessoas dizer assim: eu já disse isto. Quando nada está acontecendo na tua vida, você fala assim: eu estou desanimado. Você se encaixa em Provérbios 13:12. Quem sabe está tendo uns conflitos dentro da sua casa hoje, de repente por algumas decisões, por uma única pessoa. Amós capítulo 3, versículo 3 nos fala assim: como andarão dois juntos se não há comunhão, não há concordância? Como que vai acontecer algo se dentro de casa não está tendo o quê? Concordância. Noemi está voltando agora. Para onde? Para o lugar da onde ela não deveria ter saído. Quantos que pagam um preço desnecessário hoje, por um dia ter tomado uma decisão, mas às vezes o orgulho fala mais alto, não quer aceitar, fala assim: eu errei, eu não devia ter falado aquilo na hora que eu estava aflito, eu não devia ter virado as costas para aquela situação, eu não devia ter saído daquele emprego daquela hora que estava a perseguição comigo, eu não devia ter mudado de casa, de lar, porque tinha uma pessoa que morava 2 casas depois que me provocava. Eu não deveria ter mudado para uma casa maior, se não era o momento ainda. Não é porque as questões financeiras começou a dar uma melhorada, eu fui e mudei. Tem coisas que não é a hora. Nós temos que aprender que tudo tem que ser debaixo da direção de Deus. O que nós vamos ver aqui, Noemi, ela vai lidar com este momento de uma forma errada. Em vez de ela chegar, falar para as suas noras: vamos comigo para a casa do pão, Belém de Judá, e vamos juntos a servir o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. O que ela vai dizer? Volta. Ela não incentiva as suas noras, ela incentiva as suas noras a voltar para a velha vida. Há uma referência na Bíblia muito linda, que é onde Moisés fala para o seu sogro Jetro, que está em Números capítulo 10, versículo 29, nos fala assim: Moisés olha para o teu sogro Jetro e fala assim: vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas em Israel. Olha que lindo. Está vivendo um momento complicado. Jetro estava vivendo. Nós estamos precisando ser mais assim. Olha, vamos fazer uma coisa. Não vamos desistir, não. Vamos para cima, Deus é conosco. Deus vai nos dar boas coisas depois de tudo isso. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus vai dar boas coisas para você, fica atento. Eu quero profetizar na tua vida. Esta fase difícil da tua vida está acabando hoje. O Deus de boas coisas está chegando aí com provisão na tua família, em nome de Jesus. Só que você vai ver, Noemi fala para suas noras: volte para os seus falsos deuses. Volte para lá. Por que ela está fazendo isso, gente? Eu vou te explicar. Ela não era capaz de olhar para suas noras e dizer assim: Orfa, Ruth, eu errei, eu assumo o erro. Não foi só meu marido que errou, eu errei junto, porque eu aceitei o que ele queria. Ela não foi capaz de assumir o erro dela. Então, em vez de ela assumir o erro dela, o bispo Bruno, sabe o que ela faz? Volta para a terra de vocês. É mais bonito omitir. É mais bonito omitir a verdade do que eu assumir que eu errei. De eu falar: não, eu sou culpado também. Se hoje o que eu estou vivendo, esse preço desnecessário que eu estou pagando, é porque eu concordei com o erro. Queridos, preste bem atenção. De repente
Você está pagando um preço tão alto na sua vida e de repente não era para estar acontecendo isso. Você sabe que nós temos um tempo que Deus nos prova, Deus nos testa, ok? Mas tem momentos que estamos colhendo tempestades porque nós mesmos semeamos. Nós mesmos não soubemos esperar. Aguardar em Deus. Às vezes o meu orgulho fala mais alto. E Noemi vai fazer algo que é antibíblico. Provérbios 28:13. Olha isto. O que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu errei. Então Deus está dizendo assim: se prepara para prosperar. Mas eu prefiro fazer o quê? Guardar para mim, ser orgulhoso, não falar a verdade. Entendeu? Noemi sabia do erro. Noemi sabia que no tempo difícil não era a hora dela tomar nenhum tipo de decisão na vida dela. Mas ela, junto com o seu marido, perdeu seus 2 filhos. Às vezes tem pais que tomam decisões e perdem seus filhos, às vezes, para o mundo. Perdem seus filhos para o inimigo. Muitas vezes não estão prestando atenção. Seus filhos podem ser criança, pode ser um pré-adolescente, que ainda não tem muita noção. Mas lá na frente, você verá o resultado. E muitas vezes tem pais que estão vendo que o filho está tomando um caminho. Ele tenta achar um culpado. Não ele, mas um culpado. Em vez de assumir que foi ele. Como aqui Noemi viu seus 2 filhos, suas 2 heranças, que continuaria a sua história, morreram. Você viu só? Uma decisão errada. Ela vai dizer para suas noras, no versículo 14: as suas noras, diz assim: elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Olha que lindo o versículo 15. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe, e o que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Versículo 17: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Veja só, nós vamos ver aqui que Noemi insiste mais uma vez: volta para os seus deuses. Mas nós vamos ver aqui que Ruth, ela se converteu. Eu quero servir o seu Deus. Que lindo. Que coisa maravilhosa. Ela mostra ser mais crente que a sua própria sogra. Ela tem uma postura que a sua sogra ficou espantada. O seu Deus vai ser o meu Deus a partir de hoje. Ruth estava convertida ao Deus de Noemi. Fala assim comigo: quando eu me converto, fale mais alto, quando eu me converto, de verdade, toda a minha casa vai se converter. Quando há uma conversão verdadeira, pode ser que alguns da sua casa estão resistindo, mas pela sua postura e testemunho de fé, até mesmo os tempos difíceis, vai fazer com que alguém olhe para você e fale, ou até seu filho, sua filha. Ruth vai se converter. A nossa conversão
vai mudar principalmente o ambiente. Noemi muda seu nome. Quando chamam ela de Noemi, ela fala, não me chame de Noemi, chama de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Não foi Deus que tornou, foi a decisão dela. Se muita coisa amarga está acontecendo hoje na vida de muita gente, é por decisões erradas em tempos difíceis. Decisões precipitadas, não saber esperar o tempo de Deus. E por ela estar amarga, nós aprendemos que quando a pessoa está com a vida amarga, vai trazendo isso dentro de casa, vai trazendo dentro do lar. Por que ela está dizendo, estou amarga? Eu não sou mais Noemi, sou Mara. Ela está dizendo assim, eu perdi a capacidade de sorrir. Eu não tenho mais alegria. Eu parti cheia e voltei vazia. Ou seja, eu tinha muito. No versículo 21 fala assim, olha, eu tinha muito. Era uma mulher próspera. Tudo que eles tinham, eles perderam. Por quê? Por causa de uma decisão. Está difícil? O desafio está grande? Parece que você está sendo espremido como uma azeitona na prensa. Parece que tudo está se fechando à tua volta. Mas Noemi, ela não conseguia enxergar o erro dela. Ela estava dizendo assim, eu estou assim porque Deus permitiu. Lógico que permitiu. Porque Deus deixou ela decidir. Deus não vai, Ele deu essa capacidade de decisão para nós também. Só que estava bem claro o que aconteceria com eles, porque esta cidade não era uma cidade que Deus os queria. Lembra Adão e Eva? Se Eva ouviu a voz de uma serpente, que foi através de um diálogo, mas você não vai ver Deus chamando a atenção de Eva. Você vai ver Deus chamando a atenção de Adão. Você poderia falar o homem, peraí, mas foi Eva que fez aquilo. Mas Adão, com certeza, tinha um erro maior, por ser o líder da casa, por ser o sacerdote. Deus vai e cobra de Adão, Ele não cobra de Eva. Adão, o que você fez? Por quê? Mas foi Eva que ouviu a serpente. E Deus cobra de quem? Do sacerdote. Tem sacerdote aqui? Só isso? Vou perguntar de novo. Tem sacerdote do lar aqui? Levanta a sua mão. Fala assim, eu sou o sacerdote da minha casa. Fala mais alto, eu sou o sacerdote da minha casa. E eu quero andar na vontade de Deus. Porque se eu fizer isso, toda a minha casa vai prosperar. Você pode aplaudir Jesus? Escute. Decisões erradas em tempos difíceis. Eu vejo muita gente dizendo, decidiu errado, decidiu casar com alguém que Deus não mandou, decidiu se relacionar com alguém que Deus não mandou, decidiu sair do emprego onde Deus não mandou sair, você fechou a porta, decidiu sair do lugar onde Deus estava te abençoando, na casa do pão que Deus estava te abençoando, foi para o lugar porque alguém disse, e assim por diante, tantas decisões. Aí depois de um tempo, aquilo que estava gostoso, dando certo, começa a dar errado. Aí eu falo assim, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Não é Deus, é a decisão. É a decisão. Tem coisas que Deus permite sim para nos ensinar. Escute uma coisa. Cuidado com as suas decisões e a oração que você faz. Às vezes tem coisas que Deus ainda não quer te entregar. Não é o tempo. Mas o momento mais perigoso para nós
é quando estamos vivendo este tempo. Escute aqui, eu já vou chegar ao final. A Bíblia nos fala que a partir do capítulo 2, versículo 2, Ruth vai trabalhar para Boaz. Ruth passa a ser uma catadora de espiga. Ruth vai trabalhar pela sua família. Fala assim comigo. Ruth vai trabalhar para a sua família. Ela deixa a sua sogra e vai trabalhar pela sua família. Você veja que Ruth, como ela estava convertida mesmo. Tudo que ela fazia era pensando na família. Tudo que ela fazia era pensando nos da casa. As espigas que caíam no chão, ela catava. Então ela era uma catadora de espiga. Ou seja, eram espigas como resto. Como algo que sobrava. Só que é interessante que nós vamos ver que neste momento, versículo 3 diz: então ela foi e começou a recolher a espiga atrás dos ceifeiros, ou seja, as espigas que caíam. Casualmente encontrou um justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele momento, versículo 4, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: esteja com vocês, o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, vá recolher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você. Quando estiveres sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Veja só. Olha o que é uma decisão certa. O dono daquele lugar, Boaz, ele olha para aquela moça catando espiga. Gente, tinha outras pessoas catando espiga. Veja como que é a graça de Deus. Ela toma uma decisão junto com a sua sogra de voltar. E a graça aponta a quem? Noemi ou Ruth? Ruth. Por que ela fez? Decidiu servir a Deus, seja qual for o resultado. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas eu vou servir a Deus na tua terra. Se Deus tiver que me abençoar, Ele vai abençoar na terra do pão. Não vou voltar para onde eu estava. Deus não quer eu mais naquela terra, que é onde eu era escrava. Eu quero estar na terra onde você está. Só que ela vai dizer, na Bíblia, Thompson vai dizer no versículo 2, que ela fala assim: apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Então ela diz assim: olha, alguém vai me enxergar, Deus vai me ver, mesmo que eu estou apanhando o resto de espiga que cai dos ceifeiros, mas a graça vai me alcançar em nome de Jesus. Pode ser que hoje o que você está apanhando para a tua vida, ou seja, trazendo para a sua mesa, não é o suficiente, é o que tem. Mas veja a fé desta mulher convertida: não tenho o suficiente, mas eu sei que alguém vai me olhar com graça. Quem que olhou com ela com graça? Boaz. Boaz disse: quem é aquela mulher que está apanhando o resto da espiga? Você não sabe dela? Olha só, irmão, sempre vai ter alguém que vai se colocar do seu lado. Sempre vai ter alguém que Deus vai levantar para te ajudar. Noemi nem sabia que tinha alguém dizendo: essa mulher é uma moabita que se converteu, e agora
essa mulher está apanhando o resto de espiga para sua sogra. E olha, não tem mais marido, perdeu. Ele fala assim: chega, a partir de hoje esta mulher não vai ser mais catadora de espigas. A partir de hoje ela vai trazer colheita para dentro da sua casa. Levanta a sua mão, por favor, em nome de Jesus. Deus está te dando uma nova oportunidade. Caso você tomou uma decisão errada, esse tempo de catar espiga, de humilhação que você está vivendo na tua vida, de porta fechada, que nada acontece, a graça de Deus está dizendo: chega este tempo de humilhação, agora você vai viver o que é boas colheitas de Deus na tua vida. Grite bem alto: chegou o tempo de viver as boas colheitas do Senhor na minha vida. Dá para você aplaudir o Senhor? Aleluia! Olha o versículo 10, capítulo 2. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: por que eu achei graça aos seus olhos, ou favor, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Olha aí, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Tua vida vai começar a mudar a partir de hoje. A sua decisão de servir a Deus, mesmo na dor, Deus vai te honrar. Olha aqui: como deixou seu pai e sua mãe, terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Você retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth, no pior momento da sua sogra, você ficou do lado dela. Quantas famílias se separam quando estão vivendo o pior momento da sua vida? Eu tenho uma família que nos momentos mais desafiadores da minha vida ficaram do meu lado. Os melhores amigos estão dentro de casa. Os melhores amigos estão no lar. Veja só o que está acontecendo aqui. Noemi não tinha condição de trabalhar. Ruth foi. Agora o caráter, no dia mau, revelou quem era Noemi, quem era Elimeleque. E também o caráter de Ruth foi revelado no dia mau qual era. O nosso caráter será revelado não só no dia mau, como no dia bom, quem nós somos. Se eu tenho o caráter realmente de Cristo, eu vou permanecer. A sua história, a história de Orfa, acaba. Ninguém fala mais nada dela. Mas a partir de Ruth, que era estrangeira, viúva, como uma mendiga, pegando espigas, resto. Mas só que ela tinha algo que ela carregava que outros não tinham: a graça de Deus. Eu quero dizer para você, família, a sua família, em nome de Jesus, carrega esta graça de Deus. Deus vai te levar a viver momentos extraordinários da sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé, glorificando o Senhor. Aleluia.